Olá pessoal, eu sou o professor Wallace Gomes Leal, sou professor associado da UFOPA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e trabalho no Instituto de Saúde Coletiva. Acabei de chegar de uma caminhada, eu faço diariamente, no mínimo 1 hora por dia, tanto para o condicionamento físico, como para o bem-estar mental. Bem-estar mental, isso é fundamental, né? É a mais poderosa força resiliente que existe, que induz a transformação. E quando o bem-estar mental não está adequado, nada fazemos. E esse conceito relacionado às chamadas desordens afetivas, como depressão e ansiedade, elas são consideradas atualmente o novo mal do século. São o que a tuberculose foi no século XIX e início do século XX. Cerca de 500 milhão de pessoas sofrem com ansiedade e depressão. Pessoas com depressão no mundo são em torno de 280 milhões. No Brasil, isso chega a cerca de 15 milhões de pessoas. E evidências científicas recentes sugerem que o exercício físico, o exercício aeróbico, contribui e minimiza bastante os efeitos da ansiedade e depressão. E isso tem relação com um conceito muito interessante chamado neurogênese adulta, que é um tipo de neuroplasticidade que acontece no cérebro adulto. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a novas situações. Diferente do que se pensava, que era um dogma, o cérebro adulto ele também produz novos neurônios, em algumas regiões, como por exemplo no hipocampo. É uma região do chamado sistema límbico e que é uma região cerebral mais conhecida por sua função em alguns tipos de memória, como a memória de eventos, tá? E a memória espacial. Então, pessoas que têm lesão do hipocampo, como na doença de Alzheimer, elas apresentam um déficit considerável de memória recente. Tá? Então, uma pessoa que tem Alzheimer pode lhe oferecer um cafezinho e você diz não, muito obrigado, aí logo depois, alguns minutos depois, ela volta a oferecer o cafezinho, e você agradece, depois de alguns minutos ela volta, né, a oferecer esse cafezinho. Mas o que é interessante é que esses novos neurônios possuem muitas funções importantes que foram descobertas em animais de experimentação, e acredita-se que elas também sejam importantes no cérebro humano. Tá? Então, eu posso mencionar a chamada separação de padrões, memória de separação de padrões, né, que é a capacidade que nós temos de reter a memória eventos recentes. Por exemplo, um jogador de futebol que faz 5 gols de cabeça nos últimos 5 finais de semana em jogos, ele consegue guardar na memória de forma diferencial, de forma separada, estes diferentes gols. Então, quando você vai ao estacionamento de supermercado, diferentes vezes e deixa o carro em diferentes locais, você consegue separar e guardar na memória, né, estes locais. Então, isso é separação de padrões. E a outra função importante que esses novos neurônios produzidos no cérebro, no hipocampo, parecem participar, é a chamada flexibilidade cognitiva. É a capacidade que nós temos de nos adaptar a novas situações. Quando o paradigma muda, quando a situação muda, nós conseguimos nos adaptar. Isso foi muito investigado em animais de experimentação, principalmente roedores. Mas, nas desordens afetivas, como depressão e ansiedade, essas duas funções, né, que eu mencionei, a separação de padrões e a flexibilidade cognitiva, elas parecem estar alteradas nessas desordens afetivas. E há uma relação que está sendo colocada, né, em estudos recentes, de que o estresse crônico, na verdade, uma das principais causas de depressão e ansiedade é o estresse crônico na sociedade moderna, né? Nós temos muito estresse, né, pela competitividade, divórcio, né, a perda de uma pessoa querida, problemas financeiros. Então, os problemas cotidianos, eles podem induzir situações de estresse crônico em pessoas que não são muito resilientes, né? E isso daí está se tornando cada vez mais generalizado, e isso pode contribuir para a gênese das desordens afetivas, como ansiedade e depressão.
descobriu-se em animais de experimentação que a resiliência ao estresse crônico depende da produção de novos neurônios no hipocampo. Então, se nós acharmos uma forma de maximizar a produção de novos neurônios do hipocampo, nós aumentamos, portanto, a nossa resiliência. E desde o final da década de 90, mostrou-se em roedores, em camundongos, que os camundongos que corriam em rodinhas, adaptadas às suas gaiolas, apresentavam uma maior quantidade de neurônios no hipocampo. Ou seja, o movimento, o exercício aeróbico, ele aumenta a produção de neurônios no hipocampo. Ou seja, aumenta a neurogênese. E descobriu-se também que os animais, quando eles executavam tarefas que tinham que aprender algo novo, que isso contribuía para a sobrevivência desses novos neurônios. Tá? Então, depois da década de 90, final da década de 90, vários outros estudos confirmaram a neurogênese adulta é uma realidade em animais de experimentação, e descobriu-se também, vários estudos, está estabelecido que pessoas, humanos, mesmo pessoas de 90 anos, têm uma contínua produção de novos neurônios do hipocampo. E que nas desordens afetivas, como depressão e ansiedade, esses neurônios, essa é a hipótese, eles podem morrer devido ao estresse crônico, isso depende da liberação de hormônios de estresse, por uma região chamada glândula suprarrenal, o cortisol, e outros também, e isso contribui para a morte desses neurônios. Então, o que os estudos científicos mostram é que os novos neurônios no hipocampo, a neurogênese hipocampal adulta, ela controla o estresse, ela modula e controla o estresse. Mas, por outro lado, quando existe uma situação de estresse crônico, esses neurônios podem morrer e controlar menos o estresse. Então, a liberação excessiva de hormônios de estresse, como cortisol. Isso gera um ciclo vicioso. Quanto mais morte de neurônios novos, mais estresse. E isso contribui, segundo as evidências, para a gênese da ansiedade e da depressão, e também transtorno de estresse pós-traumático e outras desordens afetivas. Então, o que nós podemos fazer para minimizar esses efeitos é maximizar a produção de novos neurônios. E o movimento, o exercício aeróbico, as caminhadas diárias, são fundamentais para isso. Existem grupos de neurocientistas, psicólogos, fora do Brasil, tá? Por exemplo, na Universidade de Rutgers, em New Jersey, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, uma pesquisadora neurocientista e também psiquiatra chamada Tracy Shores, ela delineou uma terapia, uma intervenção para essas desordens afetivas chamadas de MAP Training. O MAP Training ele envolve sessões semanais de exercício aeróbico e meditação. E o exercício aeróbico que eles pensaram pode ser altamente divertido, pode ser alguns tipos de dança, como a zumba. Então, esse MAP Training é interessante. Eles já publicaram artigos mostrando que conseguiram ajudar pessoas com ansiedade e depressão, estudantes de medicina, mulheres submetidas à violência sexual, à violência doméstica. Então, eles mostraram uma melhora desse quadro. Tá? E aqui no Pará, eu estou interessado nessas questões de entender o que acontece no cérebro, nessas desordens afetivas, e entender como a meditação, como o movimento, o exercício aeróbico pode minimizar esses sintomas, para ajudar as pessoas que têm essas desordens afetivas. Então nós estamos organizando um estudo nesse sentido, não vou dar detalhes, porque o estudo está sendo delineado ainda, juntamente com amigos psicólogos, e a ideia é fazer e investigar com metodologia científica adequada como é que o movimento, como é que o exercício aeróbico diário pode influenciar positivamente para minimizar os sintomas de depressão e ansiedade. Então, concluindo, a prática regular de exercícios aeróbicos é fundamental não só para o condicionamento físico, mas também para o bem-estar mental. Então, vamos aumentar a nossa neuroplasticidade, a nossa neurogênese cerebral, fazendo exercício regularmente. Para concluir, eu só gostaria de passar para vocês, foi publicado recentemente um artigo científico na famosa revista Science, onde mostrou-se que animais de experimentação mais velhos, mais idosos, digamos, simulando pessoas idosas,
que eram submetidos a treinamento diários de exercício físico, aeróbico, nas rodinhas, eles apresentavam uma melhor performance, um melhor desempenho em testes de memória e aprendizagem, tá? Do que os animais mais velhos que não o faziam. E os pesquisadores, nessa publicação, eles descobriram que há uma proteína liberada no fígado, uma enzima que induz uma série de reações bioquímicas sistêmicas que acabam aumentando a neurogênese no hipocampo e aumentando a liberação de fatores tróficos, né, como o BDNF, que é um fator trófico. São substâncias que contribuem para a sobrevivência e proliferação dos novos neurônios. O mais interessante nesse artigo, pessoal, é que eles testaram também, eles avaliaram sangue de idosos, né, de pessoas, de humanos idosos, né, dos que praticavam exercício físico regularmente e dos que eram sedentários, né? De forma incrível, é um resultado incrível, eles acharam que essa mesma enzima que é liberada pelo fígado, que eles investigaram em animais, também está, a concentração dela está aumentada no sangue desses idosos. Tá? Então isso sugere realmente que a prática contínua de exercício físico, né, ela é altamente benéfica para a cognição e também para minimizar, né, no caso, as outras pesquisas que eu mencionei anteriormente, né, os sintomas de depressão e ansiedade. Obrigado pela atenção de vocês.